Bom dia, somos Bom dia, somos acadêmicas da Faculdade de Ensino Superior de Pedagogia de Parnaíba, a FAESPA. Aqui a gente tem a Elaine Fontinelli e eu, Samara Alves, Oi. que estaremos fazendo a entrevista sobre o seu texto, né, o seu artigo intitulado como Currículo para Resgatar, Histórias Selecionadas, Histórias Silenciadas, apontamentos sobre o seu texto. Histórias silenciadas. A BNCC do Piauí e as perspectivas para o ensino de história. Desculpa, eu me enrolei um pouquinho, acabei me perdendo aqui. Mas, professor Ribeiro, primeiramente a gente agradece pela participação, por estar aqui hoje. A gente sabe do que o senhor está passando. A gente realmente está muito honrada por você ter permitido um pouquinho do seu tempo para essa entrevista. Bom dia. Primeiro, gostaríamos que você falasse sobre sua formação acadêmica e também sobre seu espaço de atuação profissional. Joia. Então, bom dia. Agradecer demais a Samara, a Elaine. Obrigado pelo convite. Acho que a primeira coisa, também agradecer ao Josenias, que intermediou tudo isso. Eu acho que é muito bacana quando a gente tem essa oportunidade que às vezes a escrita, seja do TCC, ou a dissertação, ou a tese, ou um artigo, às vezes é algo meio solitário, né? Eu vi aqui uma questão, quero desenvolver um texto para refletir sobre isso. Eu acho que a maior alegria de qualquer pessoa que escreve é quando a reflexão ela é lida por outras pessoas, compartilhada, debatida, questionada. Eu acho que esse debate é muito fundamental, então eu queria muito agradecer. Bem, do ponto de vista da minha formação, né, eu fiz a minha graduação e o mestrado na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como vocês percebem pelo sotaque, né, o chiado do S, eu sou natural do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, e ingressei na universidade. Meu interesse por ingressar na universidade tem muito a ver com uma experiência que eu tive no ensino médio. Na verdade, na época, chamava-se de segundo grau, eu fiz técnico em contabilidade, né? Então, quando eu estava fazendo segundo grau, eu com alguns amigos, então a gente teve a ideia de fazer um jornal estudantil, seria um jornal interno. A gente pensou em fazer algo um jornalzinho de folha de ofício, xerocada, distribuída. Essa era a ideia inicial. E um grupo de professores chamou a gente, a direção da escola chamou a gente, dizendo que queria, de fato, fazer um jornal da escola, mas não interno, um jornal para a comunidade. Tivesse notícias da escola e também notícias da comunidade. E a gente topou, sobretudo eu e mais um amigo, o Eduardo, e a gente fez o jornal. O jornal circulou durante mais de 3 anos. Isso me marcou muito, porque começou a ter uma demanda local por matérias sobre a história da cidade, né? Algo parecido que tem em Parnaíba, né? Cidade do Já Teve e tal, né? Algo que também já foi verbalizado no jornal Bem Bem, por exemplo, do qual o professor Josenias participou bastante, né? Tinha também um pouco dessa narrativa onde eu nasci. Eu nasci na cidade de Magé, que era um polo industrial têxtil, chegou a ter 4 fábricas de tecidos, e aí depois que as fábricas faliram, ficava uma coisa muito nostálgica, né? A época de ouro era a época das fábricas, aqui tinha isso, tinha aquilo, hoje não tem nada. Tinha essa narrativa. E aí, a partir de demandas dos leitores, a gente começou a fazer essas matérias, né? Aí um pequeno parêntese, eu odiava a história da escola, assim, disciplina de história na escola, eu odiava, eu não gostava, não me sentia vinculado, achava aquilo tudo muito distante da minha realidade. Eu tinha dificuldade mesmo tanto é que a pior nota que eu já tirei na educação básica foi em história. Por ironia, virei professor de história. Mas o que me fez ser professor
foi essa experiência do jornal, quando a gente começou a pesquisar, a fazer as matérias sobre a história da cidade. Eu comecei a ver personagens, lugares que eu conhecia, que eu via, aí aquilo passou a fazer sentido para mim. Então, eu sou muito grato a essa experiência, assim. Eu me tornei professor de história por conta dessa experiência. Então, quando eu fui para a graduação, eu fui pensando nisso, eu vou pesquisar sobre a história da minha cidade, pesquisar sobre trabalho têxtil e tal, e foi nessa que eu ingressei e me apaixonei pela minha profissão, né? Me apaixonei por história, e aí fiz a graduação e o mestrado na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Eu faço questão de dizer que é uma faculdade de professores, porque lá eu fiz uma licenciatura, e que, de fato, as questões de pesquisa e ensino andavam em diálogo, né? Diferente de alguns cursos que, às vezes, embora tenha o nome de licenciatura, mas às vezes se vê só como alguém que pesquisa, escreve artigo e vai fazer mestrado, doutorado e tal, mas que não quer pisar na sala de aula. Desde o início da minha formação, a Faculdade de Formação de Professores tem essa pegada de que essas duas coisas caminham juntas. Você ser professor e pesquisador. Então, essa coisa de pensar o ensino de história é muito forte na minha formação, desde a graduação, né? E aí depois, mais adiante, no doutorado, eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, né, no CPDOC, também no Rio, e depois tive uma possibilidade de fazer um estágio de pós-doutorado na Universidade Federal Rural do Rio, e nesse período que eu prestei o concurso para a UESP, para cá, para Parnaíba, para cá não, né? Eu não estou em Parnaíba, mas para o campus de Parnaíba, e ingressei finalzinho de 2018, né? Eu tomei posse em outubro de 2018, estou há 6 anos, com muito orgulho, muita felicidade no curso de História, e também, desde 2020, a gente tem o mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História, né, com turmas desde 2020, e a partir do próximo ano a gente vai ter a primeira turma do doutorado, né, da pós-graduação profissional em ensino de História. E eu acho que tudo isso, assim, que legal. né, eu acho que é algo que eu acho que é uma contribuição muito importante para a universidade, para a cidade e para a região, né, que a gente percebe que tem uma demanda muito, muito grande, muito importante. Com certeza. Nós elaboramos. Essa história é muito interessante, até porque a gente que, por exemplo, eu sou nascida em Parnaíba, e tem lugares que eu não sei a história, como surgiu. E à medida que a gente vai conhecendo certos professores, porque eu tive professores que me ensinaram muito, eles me mostraram o outro ângulo de Parnaíba. Tem lugares que eu pensei que era só uma casinha assim abandonada. Não, tem toda uma história atrás, tem toda uma coisa que a gente que dá meio aqui a gente que vê no âmbito da educação, mas tem certas pessoas que moram em Parnaíba, elas não têm muito conhecimento, e às vezes esse trabalho, o jornal, que informa sobre realmente a região que você está, é muito interessante para essas pessoas. Sobre o seu texto, propriamente dito, a gente elaborou 5 questões delas, que a gente leu o texto, a gente achou interessante, vimos alguns pontos, mas trouxemos para vocês 5 perguntas. A primeira é: o que o motivou a pesquisar a elaboração do currículo do Piauí? E o que é este documento? Joia. Bem, como eu disse, eu estava quando estava exatamente tendo as discussões. Aliás, quando eu ingressei na UESP, no final de 2018, estava tendo exatamente aquele processo das publicações da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Inicialmente tinha sido publicada a BNCC para o ensino fundamental, né? E depois, exatamente quando eu cheguei na UESP, estava exatamente sendo publicada a BNCC para o ensino médio, né, junto com a discussão do novo ensino médio.
E aí, logo em seguida, quando a gente começou com o Prof. História, né, e as discussões mesmo do Prof. História, esse debate se tornou fundamental, porque o Prof. História, ele tem como público-alvo professores e professoras da educação básica que ministram a disciplina de História, né? E detalhe, nem todo mundo, para ingressar no Prof. História, tem que ser formado em História. Por exemplo, vocês estão se formando em Pedagogia. Se vocês, eventualmente, estão numa escola, na educação básica, no ensino fundamental, pode ser o fundamental menor, por exemplo, e vocês ministram a disciplina de História, e às vezes é muito comum no fundamental menor, né, tem essa coisa de ministrar praticamente todas as disciplinas, né, no fundamental menor, língua portuguesa, matemática, né, ciências, né, e tudo mais, esse também é um público-alvo. Esse grupo de professores e professoras também é um público-alvo do Prof. História, né? E aí estava exatamente essa questão muito forte da BNCC, muitas críticas sobre a BNCC, e, ao mesmo tempo, né, ações derivadas da BNCC. Porque quando se instituiu a Base Nacional Comum Curricular, também se instituiu um programa junto ao MEC, que é o PRO-BNCC, né, inclusive com financiamento para que as redes estaduais e municipais de ensino reformulassem seus currículos em diálogo com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular. Essa era a proposta. E exatamente nesse período, 2019, 2020, estava toda uma discussão para a elaboração dos novos currículos. E a SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação do Piauí, estava inclusive com algumas consultas públicas, tinha sido publicada uma primeira versão do currículo Piauí, que é esse novo currículo articulado da BNCC, e estava tendo todo um contexto de debate sobre isso, né? E aí, nessa época, eu estava na coordenação do Prof. História, da UESP, e aí surgiu um movimento dentro do Prof. História, que é de analisar esses currículos estaduais, em diálogo com a BNCC, né? Então, esse livro que foi publicado, do qual tem esse artigo, na verdade, antes desse livro, né, foi promovido um evento, né, chamado BNCC de História nos Estados, né, organizado por um grupo de professores do Prof. História, e era no meio da pandemia, com lives, então foram várias lives publicadas no canal do YouTube da organização do evento, sempre convidando de 2 a 3 colegas analisando o currículo de um determinado estado. Então, eles procuraram fazer, praticamente todos os estados da federação foram contemplados nessa análise, né? Vale lembrar que o Prof. História, ele é uma pós-graduação em rede, com unidades em praticamente todos os estados da federação, né? Em quase todos os estados da federação. E isso ajudou muito nessa articulação. Então, na época, eu fui convidado para apresentar algo sobre o currículo Piauí. Eu sempre ministro as disciplinas de metodologia de ensino de história na graduação, então essa questão do currículo sempre esteve no meu horizonte, eu sempre estava pesquisando, e sobretudo depois que eu vim para o Piauí, eu comecei a ler bastante as discussões que existiam aqui no Piauí, as publicações da SEDUC, até para a gente poder discutir e debater nas disciplinas de metodologia de ensino de história. Então, foi assim que surgiu, digamos assim, esse interesse mais direto, né? Porque eu tive que me preparar para poder participar da live, né? Então, eu falei assim, então, algo que eu já tinha lido aqui, lá, acolá, para poder preparar as aulas de metodologia de ensino de história. Eu falei, não, agora eu preciso me aprofundar mais para poder montar a apresentação. E aí, depois da apresentação, surgiu o convite, olha, depois do evento, a gente está pensando em publicar um livro. Quem quiser apresentar artigos e tal, eu falei, eu vou mergulhar nesse debate, né? Então, foi assim que surgiu esse interesse, né?
E uma coisa que eu queria muito demarcar aqui, que eu falo muito isso nas aulas, sobretudo de metodologia de ensino de história, né? Falo muito com os estudantes, né? A gente tem várias camadas para pensar a nossa prática de ensino, né? E até mesmo a própria legislação educacional, ela tem várias camadas, tem aspectos na Constituição, tem na LDB, tem o parâmetro curricular nacional, tem a base nacional comum curricular, né? Tem as orientações das redes estaduais e municipais, mas antes de tudo tem um professor e uma professora que estão atuando lá no chão da escola. E é esse professor e professor que conhece a turma, que conhece a escola, que conhece a comunidade, e que é esse professor e professora, com a sua autonomia docente, que vai dialogar com o que a gente chama de currículo prescrito, quer dizer, aquilo que diz na BNCC, que diz nas orientações das redes estaduais e municipais. Ah, temos que trabalhar isso, né? O professor e a professora vai dialogar com aquela orientação e ele ou ela vai escolher como processar isso no chão da escola, na sala de aula. Inclusive, o momento de cada discussão, né? Fazer escolhas. Eu sempre digo que ensinar é fazer escolhas, e a gente vai ter que fazer escolhas. O que eu vou dar mais ênfase, o que eu vou dar menos ênfase, o que vai ser possível aprofundar, inclusive da orientação, e o que não vai ser possível dar conta no que está na orientação, né? Porque é assim, inclusive, que a gente pensa a autonomia docente, né? Então, eu chamo muita atenção que às vezes tem um cacoete de, não, tá lá tá na BNCC, aí fica um negócio meio mecanizado. Eu tenho que fazer exatamente como tá lá, né? Tá no livro didático, então tem que seguir o livro didático na ordem das unidades, uma atrás da outra até o final. Tanto é que tem às vezes uma fala, eu não consegui chegar até o final do livro didático, né? Porque às vezes a gente fica preso ao livro, preso às orientações curriculares e tudo mais, e a gente acaba esquecendo da nossa autonomia docente, que é algo fundamental, né, na nossa prática. O áudio. É o áudio. Esse cara não está escutando. O áudio, Elaine. Oi, deu certo. Pronto. O que sua pesquisa mostrou sobre a elaboração e implementação do currículo do Estado do Piauí? Vamos lá. Uma das coisas que, digamos assim, é bastante comum, né, nos currículos nos estados adaptados à BNCC, né, é muito comum, primeiro, é quase que espelhar, né, aquelas tabelas das habilidades, com os códigos, né, do que está lá na BNCC. Então, há um espelhamento na grande maioria dos estados, eu diria que em torno de 90% tem esse espelhamento, né, e que a própria BNCC atentava que as redes estaduais poderiam fazer ajustes e adaptações à sua realidade, né? E vários estados promoveram isso. Por exemplo, alguns estados, por questão de uma abordagem transversal, começou a valorizar determinadas temáticas, né? Então, por exemplo, tem alguns colegas que pesquisaram a BNCC em outros estados, né? Começaram a valorizar determinadas discussões sobre gênero, por exemplo, né? Alguns, por exemplo, valorizando mais a temática indígena, né? A temática afro-brasileira, né? Então, a gente observou isso que ocorreu em outros estados. No caso do Piauí, em especial, eu percebi que houve, isso inclusive compõe o título do artigo, né? Tem um texto de apresentação da parte de história do currículo Piauí para o ensino fundamental, né? E a grande narrativa desse texto, e que isso vai se replicando
depois na composição do currículo com as habilidades, né, é exatamente aquela frase de resgatar histórias silenciadas. Isso me chamou muita atenção, né? Que era sempre, e a narrativa é assim, o Piauí ele é esquecido na narrativa da história nacional, há muita desvalorização da história do Piauí, então é importante a gente resgatar a história do Piauí, falar dessas histórias do Piauí que são silenciadas. Isso é reiterado, isso o tempo todo, tanto no texto quanto nas habilidades, a gente observa isso. E aí, na medida que isso me chamou a atenção, eu comecei a perceber que isso tem uma história própria, né? Sim. Tanto é que em algum momento do texto eu começo a debater algumas questões, inclusive de um movimento no âmbito da própria universidade, isso sobretudo no programa de pós-graduação em História do Brasil da UFP, em Teresina, né? De debates exatamente dessa discussão, né? de dar maior protagonismo, visibilidade às histórias do Piauí, né? E aí eu até dialogo bastante com um texto do Gutenberg, que é sobre piauiensidade, né, que é derivada de uma pesquisa que ele fez no próprio programa da UFP, programa de pós-graduação da UFP, que ele, inclusive, ele monta um cenário que ele fala que no final dos anos 90, início dos anos 2000, ocorreram alguns episódios Primeiro que ele fala que já tem uma questão já antiga de associar o Piauí à seca, à pobreza, ao estado mais pobre, alguma coisa nesse sentido, e que no final dos anos 90, início dos anos 2000, ocorreram alguns episódios que marcaram bastante. Eu destacaria 3. Um foi em relação acho que foi com as primeiras provas do Enem, e que teve várias escolas do Piauí que conseguiram notas muito expressivas, muito altas, em destaque mesmo, nacional. E aí um jornal do Rio de Janeiro, quando foi fazer a matéria, o jornalista escreveu algo como assim, de onde menos se esperava, essa é uma das maiores notas, não sei o que veio do Piauí. Então, assim, reforçando a ideia pejorativa em relação ao Estado. Outros 2 episódios, uma foi da Dá Coelho, que é uma humorista piauiense, que tinha ido no programa do Jô Soares, e no esquete que ela montou, isso no final dos anos 90, salvo engano, no início dos anos 2000, em que ela fazia falas muito pejorativas em relação ao Piauí, reforçando aquela ideia exatamente do lugar pobre, sem nada, não sei o quê, nesse estereótipo. E ela foi alvo de muitas críticas, sobretudo no Piauí. E, por fim, um outro episódio também que ocorreu no programa do Jô Soares, que teve ampla repercussão, né? Na verdade, não ocorreu no programa, né? Foi uma questão editorial de um livro didático que foi publicado no finalzinho dos anos 90, o iníciozinho dos anos 2000, com o mapa do Brasil, em que no mapa não tinha o mapa do Piauí, tinha todas as divisões dos estados e não apareceu o mapa do Piauí, é como se ele tivesse... não colocaram, de fato, o Piauí no mapa. Isso foi parar no Jô Soares, ele evidenciou isso, chamou atenção, e o livro parece que tinha sido publicado por uma editora sediada em São Paulo. Então, assim, tem todo um contexto de efervescência, de debate, assim, não, a gente precisa enfrentar isso, e enfrenta como? Pesquisando mais sobre a história do Piauí, colocando isso, né, valorizando a história do Piauí. Então, o que eu percebi é que toda essa discussão da primeira década do século XXI, principalmente ali entre os anos 2000, 2010, 2012, né? Todo esse debate, ele replicou nesse debate da BNCC, né? Da BNCC não, desculpa, do currículo Piauí adaptado à BNCC, né? Inclusive, a gente pode até... Eu não cheguei nem a aprofundar isso, porque eu não cheguei a fazer esse levantamento, mas eu imagino que boa parte dos professores da rede que estavam em 2018, 2019, 2020 nesse debate sobre o currículo Piauí, muito provavelmente foram impactados por essa discussão ou por essa formação nos seus cursos de graduação e pós-graduação. Isso foi um movimento que
começou na universidade e procurou ir além dela. Então, é possível que esse movimento desse debate, de chamar atenção para a história do Piauí, isso tem muito a ver com esse contexto, né? E aí vou só fazer só mais um parêntese, que é algo que ocorreu depois da publicação do artigo, né? Teve um aluno nosso, o Eldan, do Prof. História, que publicou, fez a sua dissertação, era sobre o impacto do Enem na história regional do Piauí, né? E ele faz toda uma discussão de que antes do Enem, quando existiam os vestibulares da UESP e da UFP, né, os conteúdos de história do Piauí eram obrigatórios, né, nesses vestibulares, o que demandava, obviamente, nos cursinhos pré-vestibulares e no ensino médio de forma geral, tanto na rede privada quanto na rede pública, alguns conteúdos de história do Piauí pensando nesses vestibulares. Então, ele relata, o Eldan, que tinham professores que acabaram se especializando em contar a história do Piauí, então montavam apostilas e tudo mais e tal. E aí o argumento do Eldan é que com o Enem e a adesão das universidades do Piauí ao Enem, esse conteúdo sai de cena, pensando o vestibular, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, ele diz que o Enem acabou meio que desarticulando, né, a força desse conteúdo sobre a história do Piauí no ensino médio. E aí eu participei da banca dele, né, e aí eu fiquei, rapaz, isso tem muito a ver com um artigo que eu publiquei sobre o currículo Piauí, que a gente pode até pensar um pouco mais, que talvez tenha ocorrido uma leitura, a leitura que você está fazendo na sua dissertação pode ser uma leitura compartilhada, me parece que é uma leitura compartilhada por vários outros colegas, professores e professoras do Piauí, né? Esse diagnóstico aí, a gente está perdendo terreno para abordar sobre a história do Piauí no ensino médio. E quando vem o currículo Piauí, pode ter sido um movimento, a gente perdeu no ensino médio, mas vamos resgatar isso lá no fundamental com o currículo Piauí, né? E exatamente por isso, e é isso que eu queria chamar a atenção. Além do texto inicial do currículo Piauí, que fala muito essa coisa da história silenciada, os ajustes, majoritariamente, praticamente todos os ajustes feitos no currículo de história, né, no currículo Piauí para a história, os ajustes feitos naquelas habilidades e objetos de conhecimento da BNCC, os ajustes foram todos pensando a história do Piauí. Meio que tentando, vamos colocar a história do Piauí no currículo mesmo, assim, a vera. Então tem uma série de conteúdos, de habilidades e de objetos de conhecimento denominando especificamente a história do Piauí, inclusive com códigos próprios das habilidades, que eles podiam fazer esses ajustes, e no currículo do Piauí tem esse indicativo, né, de quando é uma habilidade, um código novo implantado pela SEDUC. É muito interessante isso, professor, porque eu não tenho muita experiência de sala de aula, porque eu só tenho 1 ano de sala, né, que eu acompanho de AT e auxiliar pedagógico. Mas do meu infantil, né, de quando eu estudava o ensino fundamental, eu lembro que a gente tinha os livros sobre o Piauí. A gente estudava, que tinha um livro e geralmente não era usado de jeito nenhum. Era um livro que a gente tinha, que falava sobre a história do Piauí, tinha tudo sobre o Piauí, mas dificilmente a gente usava porque não tinha tempo, não tinha o currículo, né, a base, o plano, no planejamento, e às vezes, como o senhor falou, o professor tinha que ter outras habilidades trabalhadas do que esse foco na história do Piauí. Tanto que hoje a gente vê muito programas, né? Tem o Piauí de Riquezas, eu acho muito interessante que ele traz muita história do Piauí, lugares do Piauí que a gente nem sabia muito sobre eles, e ele traz muito belezas, muita coisas que diz como é que se fala? Desconstroem?
desconstrói toda eu acho que é tipo um preconceito, que eu vejo como preconceito, sobre o Nordeste, o Piauí, né? Porque o Nordeste ele tem essa fama de um país, é um lugar árido, falta d'água. A gente tem, a gente tem, vai ter. Mas às vezes eles estão botando como fosse genérico, como se fosse todos os lugares fossem assim, sendo que não, a gente tem muitos lugares de belezas e riquezas que não são trabalhadas no ensino médio, no ensino fundamental ainda também. A gente vê muita falta disso ainda. Bom, aí na terceira pergunta, voltando um pouco ao texto, como o currículo do Piauí se entregou à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e de que forma essa integração assegurou ou não uma abordagem abrangente e coerente do ensino de história? Ótimo, essa pergunta é muito boa, Samara e Elaine, pelo seguinte, acho que o primeiro ponto que eu costumo sempre destacar que a gente precisa diferenciar a BNCC para o ensino fundamental da BNCC do ensino médio. Primeiro, que são documentos diferentes. E segundo, que eles também têm discussões em contextos diferentes. Certo? Que às vezes tem uma crítica muito no atacado, né? E é óbvio que a gente tem que criticar, né? Tudo é objeto de crítica. Mas eu percebia que assim, tem um movimento no atacado da crítica à BNCC, botando tudo no mesmo pacote. E, assim, eu acho que há distinções. Do meu ponto de vista, as críticas, a crítica mais pesada, e de fato acho que tem que ser mais pesada, na BNCC do ensino médio do que da do ensino fundamental. Né? Porque tem infinitamente mais problemas. Tanto é que, né, o próprio novo ensino médio, né, ele tem passado agora, tem todo um debate para revisão, já teve uma primeira revisão, e ainda assim, com muitas críticas, né, mesmo após essa revisão e tudo mais. Então, acho que primeiro era necessário diferenciar, né, esses dois documentos, né, a BNCC do fundamental e do médio. Segundo, que eu também procurei fazer, né, como eu disse para vocês, eu já tinha essa preocupação, né, antes mesmo do artigo e tudo mais. Então, assim, eu também já ministrei as disciplinas de Prática Pedagógica 3, no curso de História da UESP, que a abordagem é exatamente sobre legislação educacional. Né? E aí, quando foi em 2019, salvo engano, foi em 2019, né, a gente propôs com a turma, né, a atividade de Prática Pedagógica 3. Primeiro a gente teve todo um debate, leitura sobre legislação educacional. Depois, num segundo momento, a gente distribuiu a turma em grupos, cada grupo iria acompanhar, visitar uma escola pública, né, do ensino fundamental, na cidade de Parnaíba, para verificar, conversar com professores, com direção, né? Exatamente sobre como que a BNCC, o debate da BNCC estava chegando na escola. Nesse contexto, nem o currículo Piauí estava sendo debatido ainda não tinha saído nenhuma versão, assim, tipo assim, o debate ainda não estava bombando sobre o currículo Piauí, não. O que tinha era ainda o impacto da BNCC, do currículo, a Base Nacional Comum Curricular Nacional, né? E aí me chamou muita atenção, né? Porque as turmas foram às escolas e num determinado momento eu também visitei as escolas. Uma vez, cada escola eu visitei. E me chamava muita atenção o quanto que, primeiro, esse debate sobre a BNCC ainda estava pouco debatido nas escolas, né? O que se sabia majoritariamente era pelas matérias que saía na mídia, na TV, em reportagens e tudo mais. Teve alguns episódios, para chamar a atenção, de uma diretora que falou assim, olha, vou ser bem sincera, eu não tenho ideia do que é BNCC, mas eu espero que vocês que são
da UESP possam nos explicar, nos ensinar. Eu já ouvi falar, mas não sei exatamente o que é. Então, chegou a ter um momento numa visita que foi verbalizado nesses termos, né? Mas, por outro lado, né, a gente percebeu que, na medida que a gente aprofundava a conversa sobre a BNCC, sobretudo assim, professores, professoras, diretores e diretoras que já conheciam a BNCC, ou tinham alguma noção da BNCC, e a gente começava a conversar, a gente percebeu, isso inclusive eu chego a colocar no artigo, que era uma interpretação, uma avaliação positiva da BNCC, né, a partir da experiência dessas escolas. Qual era o argumento principal? Eu estou dizendo das escolas de Parnaíba, né? Dizendo o seguinte, olha, aqui em Parnaíba a gente tem um diálogo muito, há um movimento muito intenso entre estados vizinhos, né? Tanto no Ceará quanto no Maranhão, famílias, pessoas que eventualmente migram, vão para o Piauí e tal, então tem esse fluxo. Isso eu estou falando que as escolas apresentaram para a gente, né? E que elas diziam o seguinte, e o que ocorre normalmente? Um estudante vem de uma escola do Maranhão, vem de uma escola do Ceará, ou às vezes vem até de outra escola do Piauí, de outra rede, e aí tem que ter aproveitamento do currículo. Ou às vezes essa transferência se dá no meio do ano, né? Então tem toda aquela questão do ajuste, de avaliar o né, a adaptação curricular nessa transferência. Então as escolas apontavam que isso sempre foi um desafio. Por quê? Os conteúdos de história, por exemplo. Os alunos da escola de onde vinham, tal e tal conteúdo estavam nos primeiros anos do Fundamental 2, agora na escola que a gente está, é no final do Fundamental 2. Então não existia uma certa correspondência de conteúdos entre as escolas. Isso foi o que, nessa pesquisa que a gente fez, nessa atuação no chão de escola e na disciplina de prática 3. Então eles diziam, olha, uma base nacional comum curricular pode nos ajudar muito nesse problema que é constante aqui, que é essa migração e transferências de estudantes. Porque tendo uma base comum, os problemas de ajuste de currículo seriam menores. Essa foi a fala assim, majoritária das escolas de Parnaíba, que a gente visitou, né? É óbvio que isso é só um indicativo, isso não é definitivo, né? É um indicativo a partir das escolas que a gente visitou. E a gente começou a refletir sobre isso. De fato, um pouco do que as escolas estavam dizendo é o que a gente também percebe na UESP, que é exatamente esse fluxo intenso, inclusive com a própria história de Parnaíba, a questão da migração é muito forte, né? E que isso impacta, aí a gente conseguindo se colocar no lugar da escola, isso faz um razoável sentido, bastante sentido na avaliação, né? Mas é óbvio que a gente percebia que a BNCC acabou tendo também muitos problemas na sua implantação, que isso repercutiu no currículo Piauí, que é um pouco da forma como ela foi apresentada. Então, né? como é que ela foi apresentada? Porque, vejam, na discussão da base, a Base Nacional Comum Curricular, uma noção de currículo comum, ela está colocada desde a Constituição Federal. Pelo menos um item lá coloca isso, né? E a legislação educacional vem no movimento de tentar regulamentar o currículo da educação básica. Então, nós temos o parâmetro curricular nacional, né, meados da década de 90, 97, 98, né, que avançou bastante o debate, né, mas que depois começou a ter uma iniciativa do próprio governo federal de afunilar mais esse conteúdo, de definir, porque veja, o parâmetro curricular são orientações gerais, e por isso mesmo não tem tantas críticas em relação aos PCNs, né?
Agora, na questão da Base Nacional Comum Curricular, é algo, digamos assim, é mais incisivo. Está dizendo exatamente em cada ano do fundamental o que vai ser os conteúdos básicos que vão ser trabalhados. Então, isso acaba interferindo muito no planejamento das redes e das escolas, né? E aí tem todo um debate que é legítimo, que é importante, mas vem cá, mas tem o projeto pedagógico da escola, tem a autonomia da escola de definir determinadas coisas, e aí, assim, até que ponto o Estado vai dizer tão detalhadamente os conteúdos que vão ser ministrados, e até que ponto as redes e as escolas vão poder interferir e tal. Então, isso começou a gerar uma tensão, né? E, aí vamos lá, tem um contexto também, né? Como eu falei também de diferenciar, o BNCC do ensino médio foi no governo Temer, né? E a BNCC do ensino fundamental foi no governo Dilma. E no segundo mandato, na verdade, essa discussão teve efervescência da BNCC exatamente no segundo mandato da Dilma, em que ela estava sobre intenso ataque que depois toda essa articulação para dar um golpe e tirar a Dilma do poder, né? Então, teve todo um debate. Então, teve primeiras versões da BNCC, que a orientação inicial era, né, de valorização da história regional do Brasil, porque tinha um debate no âmbito do ensino de que a questão da significância dos conteúdos para estudantes, né? Então tinha uma narrativa de que é importante começar a estimular a partir daquilo que é mais próximo da realidade dos estudantes. Então começou a ter todo um debate, que é muito importante ter. Isso a gente percebe muito lá no Fundamental Menor, do Fundamental 1, se pegar do primeiro ao quarto ano, por exemplo, do primeiro ao quinto ano, tem várias iniciativas de pensar a comunidade, a família, a comunidade, isso no conteúdo de história, né? Que tem um pouco com essa ideia inicial da BNCC, começar daquilo que é mais próximo e depois ir expandindo, né? E isso também, quando se pega depois o Fundamental 2, do sexto ao nono ano, começou a ter um foco muito grande na história do Brasil, né? Sim, Então, é como se fosse até eu falo do menor, né? Do primeiro ao quinto ano. Vamos trabalhar do perto, né? Do regional, eu, né? Porque eu lembro que a gente fez recentemente as microaulas de história. Eu, quem somos, quem é uma coisa bem perto. E às vezes a gente vê muito isso. Aí quando a gente passa pro sexto ano em diante, a gente já vê a coisa do mundo. A gente vai ver o mundo, a história do mundo, e deixamos essa familiaridade mais pro primeiro e quinto ano. sim, mas na verdade, Samara, na primeira versão da BNCC, foi publicada, salvo engano, 2014, não, 2015, salvo engano, ou foi final de 2014 ou início de 2015. A primeira versão, para debate público, foi uma saraivada de críticas. Estou falando do ponto de vista do ensino de história, né? Por quê? Porque manteve essa abordagem da significância e daquilo que é mais próximo. Então, a discussão foi, não, no ensino fundamental 2, a gente vai continuar com essa pegada da significância, do que está mais próximo e focar muito na questão de história do Brasil, né? E deixando alguns outros debates mais sobre não que não tivesse conteúdos de histórias mais globais. Tinham, mas assim, o foco muito na história do Brasil, né? E meio que um indicativo de que no ensino médio as questões mais de história global, geopolítica e vários outros aspectos seriam mais valorizados lá no ensino médio. Pelo menos esse era o indicativo, o norteamento da primeira versão do BNCC. Ela
sofreu uma sarevada de críticas. Se vocês entrarem no site da ANPU, que é a Associação Nacional de História, né, foram notas de repúdio e tal, de tudo que é grupo de pesquisa. Por exemplo, quem pesquisa sobre história medieval, dizendo, olha, tirar os conteúdos todos de história medieval do ensino fundamental, isso é um absurdo, não sei o que e tal. Quem é de história contemporânea, quase não tem não sei o que e tal. Aí, assim, começou a ter crítica de tudo que é lado. E vários fóruns de debate. E aí, vejam, e aí tem um problema de contexto, né? Só para vocês terem uma ideia. Nós tivemos historiadores, né, assim, de renome nacional que chegou a publicar textos em jornais de grande circulação, né, fazendo críticas à primeira versão da BNCC, mas muito relacionado ao contexto político. Vamos lá, a Dilma e o PT estavam no alvo das críticas que depois lá replicou no processo de impeachment e tudo mais. Então, só para vocês terem uma ideia, esse historiador chegou a escrever que o governo brasileiro, que era administrado pelo PT, estaria querendo fazer uma espécie de... Ele não chegou a chamar de doutrinação, mas ele sinalizou um pouco nesse imaginário, dizendo que era um ufanismo focar na história do Brasil, como se fosse um ufanismo para valorizar as ações do governo e tal. Vejam, eu não estou falando de qualquer pessoa que escreveu, historiador de renome, né? E que ele escreveu, e veja só o quanto que o contexto político estava ligado. Estava se misturando com um debate sobre a BNCC. Do meu ponto de vista, vamos lá, embora a BNCC ter várias críticas, do meu ponto de vista, essa análise de querer dizer que é um ufanismo de esquerda, ficar falando da história do Brasil e não sei o quê, para valorizar as ações do governo, do meu ponto de vista, eu acho super equivocada a análise que esse historiador pôs no artigo, do meu ponto de vista, né? Me pareceu muito mais alguém querendo surfar, né, na onda de bater, né, e ele foi lá, aproveitou o contexto para bater, do meu ponto de vista, né? Mas vejam, isso tudo foi muito quente, e aí por conta disso teve vários ajustes na BNCC do ensino fundamental, e que saiu a versão final, né? Que a versão final não é muito alvo de crítica, não, viu? Ela tem críticas, mas, digamos assim, no geral, ok. O resultado final, pelo menos do ponto de vista comparado à BNCC do ensino médio, nem se compara. A BNCC do ensino médio até hoje, e com razão, né, muitas críticas. A da BNCC do ensino fundamental, estou falando do ponto de vista do seu conteúdo, ela tem críticas, mas que não chega a inviabilizar, né, a sua publicação, o documento, não chega a ter uma, né, nesse sentido. Mas veja, teve um problema aí, um cacuete, que é um pouco do que a gente traz, eu trago muito isso nas turmas, que é de achar que a BNCC é uma ordem, né, é um mapa, né, é um mapa que deve ser seguido. Tem que ser seguido ao pé da letra na escola. E aí eu acho que essa mensagem, embora a BNCC, no seu texto, ela não diga isso, no texto não está dito isso, mas a forma como ela foi apresentada à comunidade escolar, de forma geral, é muito nesse sentido. Olha, agora a gente tem uma cartilha para seguir. Agora tem esse mapa aqui. Uma coisa muito impositiva, o que eu acho ruim, que isso faz com que vários professores e professoras lá na ponta se sintam, por vezes, amedrontados, por vezes inseguros de exercer a sua autonomia docente, de pensar suas aulas para as suas turmas, que são específicas, numa comunidade específica, certo? Sim, então eu sempre falo com as turmas. Social, né? Sim, e vejam,
Samara, Elaine, quando vocês estão na sala de aula, tem alguma coisa que está rolando na comunidade, ou que já rola há muito tempo na comunidade ou na escola, que vai fazer com que vocês, isso é legítimo, né? Que vocês enfatizem determinadas discussões, determinadas temáticas. Então, é óbvio que vocês vão olhar a BNCC e o currículo Piauí, né? Vão dialogar com ele, mas vocês vão fazer escolhas. Eu vou valorizar mais isso aqui e tal coisa vai ficar um pouco mais escanteado. Isso é legítimo. É que eu costumo dizer para as turmas que é igual uma ementa da disciplina. Quando a gente vai fazer as disciplinas na universidade, tem a ementa da disciplina. Aquilo aqui é um norte, né? É algo para a gente dialogar. Mas não é que eu tenho que seguir ao pé da letra tudo que está na ementa, tintim por tintim. Eu posso acrescentar novas bibliografias, novas discussões, porque tem a ver com a nossa, inclusive, eu não falo só do ponto de vista da autonomia docente, mas falo também que é fundamental para a gente ampliar os horizontes do debate. Certo? Então, isso, e eu acho que essa forma como a BNCC acabou chegando na comunidade escolar, um problema, né? Não pelo seu texto em si, mas eu acho que mais como a forma como ela foi apresentada. E aí, eu acho que desde da nossa formação, né, nas licenciaturas, a gente tem que começar a desarmar essa visão, porque eu percebo que vários dos nossos estudantes já chegam também com essa ideia, não, agora tem um negócio do currículo Piauí, da BNCC, então é como se fosse algo mais para como se fosse algo mais para prender os professores, é como se fosse mais algo, uma prisão, algo que aprisiona os professores do que algo que liberta os professores. E aí eu falo, olha, gente, não é isso, aquilo ali é uma orientação, né? Sim. Então, assim, e isso é um movimento. E detalhe, né? Eu falei do pró-BNCC, né, de pensar a implantação da questão da BNCC nas escolas, nas redes. A BNCC também pressupõe alterações na formação das licenciaturas. Então, as universidades também foram impactadas pela BNCC, que tem demandas de ajuste curricular nas próprias universidades para pensar e debater a BNCC. Então, isso também é um elemento importante para a gente refletir. E, assim, deixa eu só dizer uma coisa aqui, que eu acho que veja, a BNCC do ensino fundamental, né, ela tem vários pontos positivos e tem também alguns equívocos, né? Isso é natural e é importante que a gente olhe o currículo prescrito de forma crítica. Até porque se a gente for entrar no debate sobre currículo, né, a gente sabe que tem o currículo prescrito, né, tem um currículo, o currículo real, tem um currículo informal, que tem orientações que não estão em documento nenhum, mas que a gente recebe orientações na nossa vida na escola, né? Tem um currículo real, que é o que na prática, né, a gente está... né? Eu costumo brincar o seguinte, né? Mesmo que no currículo diga que a gente tem que... Digamos que no currículo não, tem que você... um ensino, né, de valorização da democracia, das liberdades, né? É um ensino que valorize a democracia enquanto um valor. No currículo, a gente pode ter... Aliás, a gente já tem algumas orientações nesse sentido, né? Mas veja, se chega um professor ou uma professora que entra na sala de aula, mesmo tratando desse conteúdo, da valorização da democracia, mas se chega, né? Como eu tive algumas experiências de professor da minha infância, eu sou de 82, então eu peguei ali o finalzinho da ditadura, né? Chegar professores e falar assim, atenção turma, todo mundo sentado, eu estou entrando na sala, né? Aí, depois que chega na mesa, todo mundo de pé. Bom dia, professor. Todo mundo pode sentar. Aí você começa a explicar com uma fala muito, assim, incisiva, amedrontadora e tal. Um aluno levanta a mão para perguntar e você, fique quieto, eu não dei autorização para você perguntar nada, não sei o quê, e tal, tal, tal. Aí eu faço esse cenário bem, assim, antagônico,
que é para a gente refletir. Veja, o conteúdo pode ser, atenção, senhor, é importante valorizar a democracia, não sei o quê. Professor, fique quieto, não estou falando nada. Você está, em tese, você está dando conteúdo, mas a forma como você está apresentando, você pode estar botando tudo isso abaixo, dependendo da forma que você coloca. E detalhe, essa prática desse professor não tem orientação em lugar nenhum, não está escrito em lugar nenhum que ele tem que agir daquele jeito. Por exemplo, eu estou fazendo isso só para problematizar, né? Então, a gente tem que olhar de forma crítica a BNCC. Então, veja, eu percebo um movimento muito interessante que as próprias escolas de Parnaíba apontaram, né? Que é importante você ter um currículo razoavelmente compartilhado entre as escolas pelo país, né? Que ajuda do ponto de vista da organização, do planejamento, quando há eventualmente transferências e tudo mais, que isso não vai prejudicar tanto a vida dos alunos. Eu, por exemplo, que troquei de escola no Fundamental 2, né, eu senti uma diferença, porque, por exemplo, na época era quinta, sexta, sétima e oitava série. Desses 4 anos do ensino fundamental, eu vi história medieval em 3 anos diferentes. Quer dizer, foi repetido esse conteúdo de história medieval, né? Então, vamos lá, em tese, uma base nacional comum poderia evitar esse tipo de problema. Eu poderia ter acesso a mais conteúdos. Porque, não, medieval vai estar mais em tal ano do fundamental, né? Essas orientações mais gerais, eu acho que tem um ganho, sim. Eu acho que a gente não pode negligenciar isso. Tem um ganho, sim, sobretudo num país de dimensões continentais. Mas também tem vários problemas, porque ela acaba, ela é muito incisiva, né? Inclusive com habilidades muito detalhadas e com detalhes ruins. Se a gente for pegar lá, às vezes tem uma habilidade que assim, debater sobre mobilização no Brasil até o ano de 1950. Está lá a habilidade. Aí sim, por que só até 1950? Ninguém sabe por que está até 1950. E dependendo de quem lê, né, essa frase pode fazer um determinado efeito, dependendo de quem lê, para poder planejar suas aulas. Mas por que até 1950? O que teve em 1950 para dizer que é só até aqui que vai, né? Então, assim, e eu como historiador, assim, é um marco que está ali, cronológico, que aparentemente não está ancorado com nenhum marco histórico da história brasileira mais significativo. Faria sentido, talvez, se colocasse até a Segunda Guerra Mundial, até o final do Estado Novo, faria algum tipo de sentido, ou depois, até 64 e tal, mas está lá, até 1950. E você não sabe por quê. Então, assim, tem um certo preciosismo, um detalhismo, que eu acho que é exagerado e é ruim, certo? E também, vejam, quando a gente pega do currículo Piauí, do ponto de vista da SEDUC, eu considero muito importante a preocupação de valorizar a história do Piauí no currículo. Certo? Eu vejo algo como muito positivo, no seguinte sentido: a gente tem um movimento hoje em dia do tal da história local, da história regional, aí tem grupos que fazem eventos e tudo mais, e às vezes tem um debate que vai para o seguinte lugar, sobretudo nas redes municipais. Para a gente valorizar a história local, a gente tem que criar uma disciplina. História de Parnaíba na escola. Uma disciplina específica. E tem uma demanda disso. Tem que ter uma disciplina do trânsito. Tem que ter tem que ter agora de educação financeira, tem que ter uma disciplina de não sei o quê, tem que ter ensino religioso, tem que ter não sei o quê. Então, vários grupos da sociedade ficam, não, tem que ter uma disciplina tal, disciplina tal. Eu brinco, falei, se a gente for levar a sério essa ruma de disciplina específica que o pessoal está propondo, não vai como dar conta, né? Não tem como dar conta. Então, eu entendo, a minha perspectiva é que a gente pensar que a gente trabalhar a história regional, a história local, enquanto uma disciplina específica, é bastante problemática, sobretudo porque corre o sério risco da gente replicar na história local um problema do século XIX da história do Brasil, que é pensar
uma disciplina específica, né, que meio que quer valorizar, criar grandes episódios, grandes heróis, com todas as aspas, normalmente grandes heróis, homens brancos ricos da cidade, né, com aquele monte de vultos históricos da cidade. Eu sempre brinco que vulto para mim é assombração, então vulto histórico para mim às vezes parece uma assombração, né? E que vai ser aquela coisa da decoreba, não sei o quê e tal, que é algo parecido que a gente vem batendo há muito tempo no ensino de história, que é uma herança lá desde do ensino de história do Brasil, que foi pensada lá no século XIX. Então, eu acho problemático pensar uma disciplina específica. Então, por isso eu valorizo e acho importante a iniciativa de, junto ao currículo da disciplina de história, ter elementos da história regional, da história local. Eu acho isso muito importante. Inclusive, eu defendo que história local ou história regional, ela deve ser pensada menos enquanto um conteúdo em si, ou uma disciplina em si, e mais como enquanto uma metodologia no ensino de história. A gente está discutindo sobre Era Vargas. Então, tem vários episódios na história regional, na história local, relacionados à Era Vargas, e o professor e a professora, vai trabalhar conteúdos da história regional, da história local, enquanto uma metodologia que faz conexão com, digamos assim, esse conteúdo, entre aspas, mais nacional ou mais geral, que é a Era Vargas. A gente está falando sobre período imperial. Se eu estou dando aula do Piauí, por exemplo, tem um monte de conteúdo aí interessante para a gente abordar enquanto metodologia, mas não enquanto um conteúdo em si. Né? Eu estou até dizendo um pouco como eu penso. Acho que é menos enquanto uma disciplina de história do Piauí ou de história local, e mais ela diluída, que inclusive é o que o PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, apontam. História local, ela deve ser pensada e introduzida de forma concomitante ao currículo. Então, desse ponto de vista, o currículo Piauí traz uma contribuição que eu acho bastante interessante, né? É óbvio que também tem limites. Aí, por exemplo, problemas que eu cheguei a indicar no texto, né? Porque sempre assim, tal coisa, abordar discussão tal no Piauí, que eu acho interessante, mas às vezes tem uns cacuetes e acabam gerando alguns problemas. Tem uma habilidade, então, que eu sempre uso como exemplo, que é pensar, eu acho que é no final do século XIX, início do século XX, as diversas identidades, a identidade afro-brasileira, quilombola, indígena e piauiense, né? E aí começa o negócio complicar, porque como se fossem identidades da forma como está no texto, né? É como se fossem identidades com pouca comunicação entre elas, da forma como está colocado. E aí, assim, aí tem questões que a gente critica, e é importante que a gente critique, e acho que todo professor deve fazer isso, e trazer, e pensar de forma crítica, né? Tanto o currículo, o livro didático na sala de aula. É isso que a gente mais defende. O livro didático, o currículo, ele está à disposição do professor. Então, se ele está à disposição, é uma ferramenta importante para o professor, ele dialoga com ele. Agora, quando é uma coisa meio impositiva, que a gente pensa que é algo que é para nos aprisionar, aí a gente dá aula de mão atada. Parece que a gente está acorrentado. Então, a gente não só quer fazer exatamente do jeito que está ali. E isso é lógica de reprodução. Isso não é lógica de educação e de ensino, né? Aí a gente está muito naquela lógica, é quase que uma educação. A gente acaba flertando com a educação bancária, na medida que a gente pega o livro didático, pega o currículo e quer aplicar o pé da letra e ali, porque eu tenho tempo e tem que seguir ponto a ponto, não sei o quê. A gente começa a flertar com a educação bancária, que é um problema grave, do meu ponto de vista. Professor, a próxima pergunta acho que o senhor até um pouquinho já respondeu. Uhum. De que maneira as políticas educacionais dos diferentes governos influenciaram a inclusão de
de temas como história afro-brasileira e indígena no currículo escolar, né? Que o senhor comentou mais à frente, né? O senhor vai querer acrescentar mais alguma coisa nessa pergunta? Não, eu só diria o seguinte, primeiro, que essas legislações são fundamentais e são super acertos, né? É óbvio que a gente vai demarcar essas conquistas em determinados governos e até mesmo determinados grupos políticos que têm uma postura política específica, é óbvio, mas que essas conquistas são derivadas de muita luta. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar, agora a gente está completando 20 anos da Lei de Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Né? A gente completou no ano passado 20 anos. Né? É óbvio que é muito importante que um governo específico se sensibilizou, encampou essa proposta. Mas é importante a gente também não perder de vista que, no mínimo, desde o final dos anos 70, início dos anos 80, o movimento negro já estava pautando sobre isso, lutando sobre isso. Eu achei importante a gente ter essa noção, inclusive do ponto de vista mesmo enquanto para a gente pensar cidadania, luta por direitos, que tem várias coisas que a gente luta e que às vezes a gente não consegue nem ver em prática, leva tempo para chegar em prática. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Né? A gente tem tudo, por exemplo, direitos trabalhistas. Se a gente for pegar lá as greves de 1917, né, lá já estavam colocadas várias questões que só foram aprovadas na CLT muito tempo depois. Certo? Então, acho que é importante a gente pensar nesse sentido. Né? É óbvio que tem uma perspectiva política que valoriza essas conquistas, óbvio, né? Tem determinados governos que valorizam e tem outros que desvalorizam. Vale dizer que tem grupos políticos que até bem pouco tempo atrás estavam à frente do governo brasileiro, que acusam essas legislações de divisão da nação brasileira, como se fosse motivo de dividir, né? Sim. Né? Então, há uma tensão aí, né? Mas eu considero super importantes essas legislações e, sobretudo, porque elas pensam que essas temáticas, esses conteúdos, sejam pensados e ministrados ao longo do ano letivo em variadas ações, projetos e disciplinas, e não como algo específico. Eu acho isso ainda é muito pouco e muito pobre a gente achar, não, a gente tem que ter uma disciplina de história indígena, tem que ter uma disciplina sobre história afro-brasileira, estou falando de educação básica, né, específica, né? Ou então, a gente vai trabalhar sobre questão afro-brasileira só no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Aí depois não tem nada, né? Então, que é um cacuete, que eu costumo dizer que isso é um cacuete que parece bem lá da educação moral e cívica, da coisa dos feriados. Aí chega no dia do soldado, vai lá e todo mundo com roupinha de soldado. No dia do indígena, que nos anos 80 era dia do índio, assim que se chamava, né? Aí lá se pintava, não sei o que e tal. Fica uma coisa assim da efeméride, do feriado, e às vezes é só aquilo ali e não tem mais nada, né? E eu acho que a gente precisa romper com isso. A gente precisa, em diversos conteúdos, dá para a gente falar sobre história e cultura indígena e afro-brasileira em diversos conteúdos ao longo do ano, não só em história, mas em outras disciplinas também. Então, eu considero isso muito importante. E volto a dizer que eu acho que foi acertado pensar a história regional, a história do Piauí no currículo da SEDUC de forma integrada a disciplina de história ao longo dos anos do fundamental. Respondi? Certinho. A próxima pergunta. Como você avalia o impacto das mudanças na Base Nacional Comum Curricular, BNCC,
no ensino de história, especialmente em relação às críticas recebidas durante o processo de elaboração do documento? Eu acho que o resultado final da BNCC do ensino fundamental, né, eu acho que teve um avanço em relação à primeira versão, certo? Mas, e aí eu vou relatar para vocês que eu participei de mesas, de debates, lá em 2015, 2016, quando se debatia a primeira versão. Eu participei de vários encontros, eventos de debate. Algo que me incomodava muito, era que eu percebi, eu cheguei a falar isso num dos eventos só que minha voz era minoritária, eu levei uma saraivada logo e me escantearam, mas me incomodava muito, eu percebia vários colegas assim, eu sou história do período imperial, então eu vou lutar para que tenha mais conteúdo de história do período imperial brasileiro. Eu sou do Brasil República. Eu quero que tenha mais conteúdo do Brasil Republicano. Eu sou de história contemporânea. Então eu quero. Eu estudo sobre Segunda Guerra. Eu quero que tenha mais conteúdo da Segunda Guerra. Eu estudo sobre história do trabalho. Agora eu quero que tenha mais coisas sobre história do trabalho. Eu sou não sei o quê. Aí eu lembro que uma vez num evento, eu virei e falei assim, em tom provocativo, óbvio, né? Falei, olha, eu acho problemático a gente pensar o currículo e querer fazer uma espécie de reforma agrária do currículo. Quer dizer, cada um quer ter a sua terrinha e demarcada ali e tal. Eu falei, eu acho que isso pode ser um baita problema. A gente está criando um problema, né? Porque eu percebi às vezes nas discussões muito isso. Cada grupo nesse sentido. Então, eu acho que inclusive da forma como o resultado final do texto final das habilidades, eu acho que vários dos problemas são derivados dessa disputa, certo? Volto a dizer, o texto avançou muito, do meu ponto de vista, a BNCC do Fundamental avançou bastante em relação à primeira versão, né? E eu acho que, no geral, a avaliação, embora com muita crítica, ela é mais positiva do que negativa, certo? Diferente da BNCC do médio, que ela é mais negativa do que positiva, né? Mas eu vejo que vários dos problemas da BNCC têm muito a ver com a condução desse debate, e eu acho que o contexto também, né? Foi um contexto de muito enfraquecimento do MEC e do governo brasileiro na época. Enfraquecimento, eu estou falando do ponto de vista de muita crítica e tudo mais. E esse contexto, obviamente, né, que replica, né? E detalhe, né, eu também procuro ter um olhar bastante crítico, né, a algumas noções dentro do âmbito do MEC. Porque, vejam, é muito comum a gente olhar, tipo, governo Temer, governo Bolsonaro, né, e entrar com várias críticas super pertinentes, né? Mas a gente percebe que já tinha, lá no governo Dilma, né, vários grupos ligados digo assim, a grupos empresariais da educação, né, que já estavam ali barganhando e conseguindo espaço, certo? E conseguindo espaço. E eu acho que a gente também não pode, tipo assim, fechar os olhos para isso. Porque sim, né? Eu nunca me esqueço que, por exemplo, na eleição do segundo mandato da Dilma, ela defendeu claramente que tinha que diminuir conteúdos de algumas disciplinas. E foi o que aconteceu na reforma do ensino médio, né? E a narrativa era dos empresários. Não, é porque tem que ser os conteúdos que os alunos mais gostam, que está tendo evasão, que não sei o quê e tal. E, por exemplo, embora eu compartilhasse com várias questões e compartilho
dessa visão desses governos, tanto da Dilma quanto do Lula, né? E eu procurava ter um olhar crítico, que eu percebia que ali era um momento de estar cedendo espaço para grupos que têm outros interesses para a educação brasileira, do quais eu não compartilho, entendeu? Então, no próprio texto, não sei se vocês perceberam isso, mas eu procuro fazer esse panorama da BNCC, mas com um olhar crítico, né? Não naquele chavão de tal é bom e de tal é ruim. Não, mas tem problemas também no contexto, em diversos contextos. Inclusive, nesse período, tanto do governo Lula quanto do governo Dilma, tem problemas de condução mesmo, de ceder espaço para grupos empresariais, né, que, por sinal, hoje tem uma relação super íntima com o ministro da Educação. Né? É importante a gente ter um olhar crítico sobre isso. Né? Certinho, queremos agradecer por sua colaboração em nosso trabalho. Essas eram as nossas 5 perguntas. Eu acho que foi uma aula, literalmente, porque o artigo ele traz uma coisa e o senhor complementa, e eu acho que foi uma aula, foi um aprendizado muito significativo. E tem coisas que a gente via e você trouxe um outro olhar também sobre algumas, eu acho que opiniões sobre algumas, sobre todo o conteúdo em si. Então, eu realmente agradeço, a gente agradece por estar nesse momento. Foi muito significativo e obrigada, professor. Eu que agradeço muito Samara, a Elaine. Obrigada. Agradecer também ao Josenias pelo convite. Volto a dizer, a gente fica muito feliz quando tem essa possibilidade das reflexões, dos textos que a gente escreve, na medida que eles são lidos e debatidos por nossos colegas, e vocês são nossas colegas, né, porque vocês também atuam no campo da educação, né, embora estejam ainda em formação, mas também são nossas colegas. Em breve vão estar com a mão na massa nas escolas, né, então é fundamental esse debate, né, e volto a dizer, um debate que é para a gente refletir, né, inclusive os textos que a gente escreve também tem que ser objeto de crítica, né? Porque eu defendo muito que a gente tem que exercer a nossa análise crítica, né? Quando a gente traz os textos na sala de aula, né, para a gente ficar, conforme fulano disse, que maravilha, conforme fulano disse, é maravilha, Não, ver problemas. E eu acho que isso que enriquece o nosso debate. E agradeço demais o convite, sempre me coloco à disposição, sempre que for para discutir nas escolas, nas universidades, sobre educação, sobre ensino de história, e que eu puder contribuir, eu estou sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, com certeza, como a Samara falou, você passou conhecimento, porque nós lemos o texto, né, mas você falando, a gente compreendeu melhor. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Um abraço grande. Professor Josenias. Opa, estava aqui, deixa eu só parar a gravação.